Boa tarde, pessoal. Sejam bem-vindos e obrigado aí pela presença. Pegar o passador. A gente vai falar um pouquinho aqui sobre cidades inteligentes e principalmente sobre a plataforma Fire, certo? A plataforma aberta, desenvolvida pela comunidade europeia e que aqui no Brasil nós somos um dos grupos que estão trabalhando fortemente, né? É uma plataforma usada realmente na vida real, nas cidades, principalmente lá na Europa. Então, meu nome é Fred e o meu parceiro aqui é o professor Everton. Nós somos, como eu falei, né? Vamos falar um pouquinho sobre como desenvolver soluções para cidades inteligentes. Nós dois somos professores da UFRN, né? Eu do IMD e Everton lá do DIMAP, embora também seja meu IMD, né? Tá ali, ó, IMD também. A gente é da área de engenharia de software distribuídos, né? E trabalha num projeto bem legal que se chama... Tá ruim de passar... Smart Metrópolis, certo? É um projeto, vocês depois podem consultar aí nesse link, que ele desenvolve soluções de cidades inteligentes e de campos inteligentes, mas primordialmente cidades inteligentes, em parceria... tá meio lento o passador. Em parceria, a gente tem parceria nesse projeto com a Prefeitura Municipal de Natal. A gente até falou ontem lá no outro palco um pouquinho sobre essas iniciativas com a Prefeitura, né? E também com a Secretaria de Segurança Pública do Governo do Estado. Então tem vários aplicativos, várias coisas já sendo utilizadas. A maioria, vocês não sabem porque são coisas mais back-end, mais, né, dos órgãos, né? E a gente vem desenvolvendo soluções em áreas estratégicas como segurança pública, turismo, mobilidade, no próprio campus inteligente, lá da UFRN, engajamento cívico, planejamento urbano, água, saúde, enfim, um monte de coisa, certo? É melhor ir para ali porque o passador não tá, talvez a bateria está um pouco fraca. Enfim, esse projeto, rapidamente falando sobre o projeto, a gente tem hoje cerca de 70 pessoas trabalhando nesse projeto, entre alunos e professores, alunos de todos os níveis, né? E que a gente divide esse projeto em grupos de análise, em 5 grupos, né? O de aplicações, que é o grupo central, que termina conversando com os outros mais diretamente. E aí tem o grupo de análise e visualização de dados, trabalha muito Big Data, BI, esse tipo de coisa. Sensoriamento, IoT, infraestrutura computacional, então nuvem, redes, etc. E middleware, que foca em plataformas. Nós fazemos parte, eu e Everton, do aplicações e middleware, e a gente vai falar um pouquinho aqui do Fire, que é o middleware que a gente utiliza nesse grupo aí. Então isso é o que a gente entende um pouco sobre cidades inteligentes, né? Aqui a gente já tem algumas soluções, esse quadro ainda não está completo, essa figura, porque tem várias outras soluções já também funcionando, mas, por exemplo, a gente tem o aplicativo do turismo, uma plataforma de integração de dados da cidade, que se chama Smart GeoLayers, que vai, inclusive, esse Smart GeoLayers vai ter uma palestra amanhã da professora Thaís, falando sobre essa parte do projeto, sobre essa plataforma que a gente desenvolveu lá no grupo de middleware, né? Solução da segurança, enfim, certo? E que, no nosso ponto de vista, tudo isso tem que estar integrado com o cidadão, com os órgãos públicos, com empresas e tudo mais. Essas são nossas cidades atualmente, tem 2 fotos em Natal, essa e a da ponta lá, né? São cidades caóticas, desorganizadas, né? Onde a gente sofre um pouquinho para viver nelas. E às vezes isso influencia diretamente o nosso bem-estar, né, de viver nessas cidades. E aí, eu mostrei essas fotos só para motivar. Então, o que é uma cidade inteligente? Né? Cidade inteligente, a grosso modo, é uma cidade que desenvolve soluções, que tem soluções para melhorar os serviços que ela oferta ao cidadão, né? E de modo que faz com que esse cidadão se sinta mais feliz, vamos dizer assim, que ele viva melhor naquela cidade. Isso é, que traga mais conforto de todos os aspectos da palavra, não só com relação a bem-estar, assim, enfim, bem-estar em geral, né? Segurança, educação, enfim, tudo mais. E até importante, boa tarde, pessoal, né? Também
É importante salientar que nesse contexto das inteligentes não é só a gente utilizar tecnologia por tecnologia e jogar na cidade. Não é, por exemplo, você espalhar uma via costeira ou espalhar Salgado Filho aqui em Natal de sensor. Não, tem uma cidade inteligente. Não. Existem, né, até algumas definições, alguns conceitos que são apresentados por aí afora, mas uma cidade de fato inteligente, ela faz sim uso da tecnologia de informação e comunicação, ou seja, utilizando aplicações, utilizando dispositivos das mais diferentes naturezas, utilizando da tecnologia, só que não é só o uso da tecnologia em si, mas que essa tecnologia ela vai alcançar o cidadão, ou seja, as pessoas, elas são conceito-chave em toda e qualquer cidade inteligente. Elas têm de ser conceito-chave em toda e qualquer cidade inteligente. Então, a cidade inteligente não é o mero uso da tecnologia, mas é a tecnologia em benefício do cidadão, em benefício da sociedade, você ter melhoria na qualidade de vida, no sentimento de felicidade, de satisfação do cidadão. Também consequentemente pode promover desenvolvimento econômico, desenvolvimento sustentável e todo mundo ter ali um ecossistema de bom convívio social, digamos assim. Exatamente, e isso tudo não só pensando, a gente quando fala em cidades inteligentes pensa logo na prefeitura, no governo do estado, não, né? O centro disso aí é o cidadão e a gente tem que ter todo esse ecossistema interligado, então cidadão, governo, empresas, organizações sem fins lucrativos, enfim, todo mundo meio que interligado, cada um fazendo a sua parte para trazer esse ambiente mais interessante para a cidade, certo? Não adianta essas entidades, esses órgãos, né, trabalharem isolados, porque vai ser muito difícil você realmente ter resultado profícuo, um resultado legal, de tanto investimento, por exemplo, que precisa ser feito para a gente ter esse tipo de coisa. Então, uma cidade inteligente, ela não olha só para segurança, por exemplo, que talvez seja o nosso maior calo hoje aqui em Natal, no Brasil. Mas ela olha para transporte, para ambiente, né, para o meio ambiente, para questão dos serviços que são oferecidos, qualidade de água, por exemplo, né, questão da comunidade envolvida, enfim, uma série de coisas, né, que tem que estar aí, você tem que estar pensando em todos esses serviços, todas essas coisas, mas também interligando as informações, porque, por exemplo, é muito difícil eu prover um bom transporte público ou fazer com que, não é nem, vou dizer até assim, é muito difícil eu fazer com que o cidadão queira usar o transporte público se ele tem condições de não usá-lo, se eu sei que é muito inseguro usar o transporte público. Então essas coisas estão interligadas para os próprios cidadãos tomar suas decisões. E além disso a gente tem, então, além de ter todas essas áreas, né, abrangendo as cidades inteligentes, a gente tem que pensar sempre na transparência, na eficiência de todos esses serviços, enfim. E uma coisa que se fala, às vezes, quando você vai procurar ler um pouco sobre cidades inteligentes, você encontra essa questão de horizontais e verticais, tá? Então, as horizontais, o que a gente tem aqui, é tudo o que essas verticais, todas essas áreas estratégicas têm de abordar. Então, independentemente se eu estou com segurança, transporte, meio ambiente, comércio, eu tenho de procurar eficiência, transparência, sustentabilidade e uma vivência urbana mais feliz e mais sustentável. Então, todas essas soluções que eu vou desenvolver nesses variados contextos, né, nessas verticais, elas precisam passar, eu preciso prover todas essas horizontais aqui. São características importantes que têm de ser preservadas, independentemente do domínio de aplicação. Exatamente. Bom, mas como fazer isso, então, né? Como é que a gente vai fazer essas soluções, ter essas iniciativas de cidades inteligentes, interligadas, como a gente estava falando? Bom, a gente tem as pessoas da cidade que a gente está falando, a gente tem informações, né, dados, informação, conhecimento. E muita. Né? E muitos dados. Principalmente muita dados, né? Muitas vezes a gente não tem informação, não tem o conhecimento. A gente tem os dados crus e que a gente tem que trabalhar nisso para... Né? E a gente tem as tecnologias, né, a TI, Tecnologia de Informação e Comunicação, para dar suporte a isso tudo. Mas a gente precisa de algo para unir. Né? Por exemplo, uma plataforma, nesse caso, para unir, para a gente conseguir desenvolver soluções sobre esse ambiente, né, e que use aquelas informações e provendo
funcionalidades interessantes para as pessoas usando as tecnologias que a gente tem hoje, né? Cidade inteligente é um termo, inclusive, muito antigo, né, de mais de século, mas que agora está em moda. Por quê? Porque a tecnologia que a gente tem hoje permite fazer uma série de coisas que 10 anos, 15 anos, 50 anos atrás era impensável. Quer falar alguma coisa? Então vamos passar. Bom, eu posso desenvolver, se eu não tiver uma plataforma, eu posso desenvolver as aplicações do mesmo jeito, como a gente tem várias aplicações aí que funcionam, né? Por exemplo, mas aí eu tenho que fazer essas aplicações, elas, enfim, do modo monolítico. Mesmo que seja monolítico distribuído, mas se eu não usar a plataforma, eu vou estar fazendo um monte de componentes dessa aplicação e que vai ser muito difícil eu, por exemplo, reusar esses componentes depois em outras aplicações parecidas, não iguais, mas parecidas, certo? Então, a grande vantagem da plataforma, uma das grandes vantagens, é isso, é que eu posso, por exemplo, reusar todo esse meu desenvolvimento que eu estou fazendo para criar uma aplicação e que depois reusar em diversas outras aplicações que também precisam daqueles requisitos. E fazer hoje sem plataforma, se a gente está falando... Quando a gente fala em reuso, não é só comodidade, pessoal. Vocês, programadores, os que são programadores aqui sabem. Não é só comodidade, é grana, é tempo, né? Que se eu tendo que refazer o mesmo código para várias aplicações, eu estou perdendo tempo, né? E se eu estou perdendo tempo, por exemplo, meu ou dos meus funcionários, eu estou pagando mais por isso também. Sem falar do fato que, no contexto da cidade inteligente, uma das grandes características é justamente a integração de diferentes coisas. Então, imagine só, você tem, por exemplo, sistema de segurança integrado com o sistema da educação, com dados relacionados ao planejamento urbano. Então, não tem como pensar uma cidade inteligente com soluções individuais, soluções espalhadas que não conversam umas com as outras, e aí você fica desenvolvendo as coisas de maneira monolítica ou de maneira sob demanda, digamos assim, e são soluções que não se comunicam, que não agregam dados, que não agregam informações. Então, se eu tenho algum tipo de elemento, de mecanismo com o qual eu consiga integrar essas diferentes soluções, consequentemente, eu vou ter uma melhor tomada de decisão, por exemplo, porque, vamos supor, se eu preciso realizar uma ação relacionada ao controle automatizado dos semáforos, que aqui em Natal, às vezes, a gente tem semáforos muito desincronizados, né? Então, se, por exemplo, eu reunisse informações do Waze, com informações de tráfego, com sensor de mobilidade, sei lá. Então, se eu junto todas as informações, eu consigo ter uma melhor decisão, uma decisão mais informada, digamos assim. Então, não tem como eu fazer uma coisa interligada, uma coisa integrada, que de fato vá agregar valor, que vá gerar valor, se eu não tiver algum elemento para integrar tudo isso. Por exemplo, dando um exemplo do que o Everton estava falando, imagine que eu estou chegando em Natal agora, vários de vocês não devem, a gente deve ter muita gente de fora aqui, vários não são de Natal. Vamos dizer que vocês estejam se mudando para Natal agora, que vocês têm um filho que quer colocar numa escola, né? E aí eu vou escolher essa escola. Como é que eu escolho essa escola? Será se é só a comodidade dessa escola sendo perto da minha casa, ou no caminho do meu trabalho, ou perto do meu trabalho? Será se não influencia também, por exemplo, em vez de só a localização, a qualidade da escola, medida pelo MEC? Será se não influencia também a questão de segurança naquela região da escola? Então, se eu não tenho isso tudo integrado, vai ser muito difícil. Hoje eu não tenho essas informações, então eu vou escolher, talvez, pela comodidade, né? Mas eu não estou pensando, por exemplo, na segurança, se tem muito problema, por exemplo, de drogas ali nas redondezas da escola, e eu não quero que meu filho esteja naquela área, eu vou escolher uma outra escola, entendeu? Então, na hora que eu integro essas informações de diferentes domínios da cidade, eu consigo ter soluções mais interessantes, e para você integrar, você precisa ter algo por trás, né? Então, por isso que a gente fala da plataforma. Então, uma plataforma que vai trazer uma série de componentes, uma série de serviços, onde você vai precisar realmente se preocupar muito mais apenas com os requisitos da sua aplicação, com as regras de negócio da sua aplicação. Porque já tem uma série de coisas na plataforma sendo oferecidas para você.
Por exemplo, questão de autenticação, autorização, questão de infraestrutura computacional. Muitas vezes a plataforma já está implantada e você consegue levantar o seu serviço na nuvem da plataforma, numa VM lá, enfim. Eu tenho uma série de coisas, tenho componentes de processamento de dados, de análise de análise de dados para mostrar, por exemplo, com algoritmos de Big Data lá na plataforma já, e você conseguiu utilizar aquelas coisas, né? Então tem toda uma infraestrutura e tem toda uma série de requisitos já implementados através de componentes e de garantias também, como de segurança, que você não vai precisar se preocupar em implementar isso na sua aplicação. Uma outra coisa legal de plataforma também, que é o caso da plataforma que a gente vai falar, do Fireware, é que a gente tem, por exemplo, adiantando um pouquinho o slide lá na frente, a gente tem o Fireware, que é o tema aqui da palestra, implantado em vários países do mundo, em várias cidades do mundo. E que na hora que eu faço uma aplicação que rode sobre o Fireware, por exemplo, de Natal, vamos dizer, um aplicativo da educação, que eu dei um exemplo agora há pouco tempo, que eu fiz sobre o Fireware e que eu implantei aqui em Natal, para eu colocar essa mesma aplicação em Barcelona, que é um nó forte do Fireware, é muito fácil. Se as regras de negócio coincidirem, ou sendo elas facilmente adaptáveis, eu consigo pegar a minha aplicação inteira aqui e jogar lá. Isso é, eu consigo abarcar o mercado mundial com minhas aplicações, colocando, né, sempre sobre o Fireware. Algum comentário? Bom, mas então que requisitos uma boa plataforma precisa ter? Então a gente fez um estudo, uns 2 anos atrás mais ou menos, né, Everton? Um estudo forte, né? E descobrindo assim, pesquisando o que é que as plataformas de cidades inteligentes precisavam ter, o que é que as plataformas atuais de cidades inteligentes que existem, o que é que elas têm de requisito, o que é que elas trazem de benefício para o programador, para o desenvolvedor de soluções, por exemplo, para cidades inteligentes, que é o tema aqui. Então a gente pensou na questão da interoperabilidade entre as aplicações, integração de dados e tudo mais, descoberta e gerenciamento de dispositivos, ciência de contexto, escalabilidade, gerenciamento de grandes volumes de dados, segurança, mecanismos de adaptação dinâmica e ferramentas de suporte e desenvolvimento de aplicações. Então são coisas que a gente acha que são muito importantes a serem oferecidas pelas plataformas. A gente estudou na literatura as várias plataformas que a gente encontrou, muitos artigos, uma revisão bem criteriosa, e fomos analisar as plataformas que existiam, e aí a gente descobriu, né, e viu que a Fireware era, naquele momento pelo menos, a única que conseguia, de algum modo, abarcar todos aqueles requisitos. Só um pouquinho anterior. Tá. Mas por que é interessante considerar tudo isso? Né, para eu ter uma plataforma ou considerar essas questões aqui quando eu estou lidando com aplicações para cidades inteligentes. Primeiro que o seguinte, a interoperabilidade, por que ela é importante? Porque, como eu falei há pouco, você vai precisar, em algum momento, você vai precisar integrar, fazer com que sistemas diferentes conversem uns com os outros. E esses sistemas, eles são geralmente desenvolvidos de maneira completamente independente. Eles muitas vezes não são pensados para conversar uns com os outros. Então eu tenho de prover algum tipo de maneira com que eu consiga fazer com que essa galera converse. Então isso é o que eu chamo de interoperabilidade. Outra coisa importante, porque é importante trabalhar com a descoberta e gerenciamento de dispositivos. Como eu falei, uma das características inteligente é você justamente implantar diferentes tipos de dispositivos, né? Sensores, atuadores e por aí vai. E aí, como é que eu vou lidar com essa massa de dispositivos? Será que por exemplo, se um sensor que está ali medindo, sei lá, a temperatura aqui de fora, ele falhar, será que existe outro sensor no ambiente que consiga prover a mesma informação? Tá? Eu dei esse exemplo por cima da temperatura, mas, por exemplo, se eu tiver alguns sensores monitorando o tráfego e os semáforos dependerem desses sensores para realizar o controle automatizado, se esses sensores falharem por algum motivo, eu preciso dar um jeito de substituir. E aquela coisa, substituir em tempo real. Porque ninguém vai esperar, peraí, vai agora todo mundo esperar trocar o sensor, e enquanto isso o trânsito vai ficar mais caótico do que ele já é. Eu preciso também de ciência de contexto, porque eu estou lidando com informações ambientais, com informações relacionadas ao contexto onde aquela aplicação está inserida. Então essas informações podem me acrescentar dados que eu vou utilizar para melhor caracterizar a situação.
E esse contexto muda o tempo todo, né? A gente está falando de cidades inteligentes. Então, por exemplo, o trânsito está fluindo bem, de repente o trânsito parou por um acidente, por exemplo. Algo que não estava previsto. E aí, todo o contexto daquela aplicação muda. O meu Waze, por exemplo, que estava mandando ir por um caminho, deveria me avisar, dizer, olha, vá por outro agora, cara. Eu mandei você por esse, mas deu bronca. Vamos mudar, vamos fazer um outro percurso. E isso inclusive a questão de adaptação, né, daquele... Porque a ciência de contexto é muito interessante por causa disso, porque ela permite você adaptar, né, aquela ação que você está fazendo na sua aplicação. Outro requisito importante aqui é a escalabilidade, né? Porque eu estou falando agora aqui da ordem de milhares de dispositivos, tá? Quando eu falo dispositivos, podem ser sensores, os celulares de cada um de vocês, que vão ser sensores, né? Porque o que a gente chama de sensor humano é quando o ser humano ele provê informações para alimentar um sistema. O Waze é um dos exemplos mais típicos aí. Porque quem usa o Waze aqui? Quem usa o Waze? Todo mundo, até eu também uso. Eu nem tenho carro e uso o Waze. Olha só, então o que acontece? É que você provê informações, por exemplo, sobre um acidente. Você está passando uma via, aí ocorreu uma colisão. Aí você manda através do Waze que ocorreu uma colisão ali. Ou que aquele trecho está em obra. Ali não existe nenhum sensor para medir isso. O sensor é você. Então você alimenta o sistema, você enriquece o sistema. Mas mesmo assim é mais informação, é mais dispositivo, é mais coisa sendo enviada através da internet 4G que às vezes nem funciona. Então eu tendo de lidar com essa crescente quantidade de dispositivos ali, comunicando, trocando dados a todo tempo. Exatamente. Falando de contexto ainda, por exemplo, você falou do Waze, que é algo bem específico, mas o próprio Facebook, que quase todo mundo usa aqui, né? E até Zuckerberg está no Senado americano lá, se desculpando essa semana. Aquilo ali é uma fonte de dados muito grande. Vocês, usando o Facebook, vocês estão sendo sensores, né? Por exemplo, a gente tem uma aplicação em desenvolvimento, a gente não lançou ainda porque está melhorando a acurácia dele ainda, com relação ao turismo, que a gente, lógico, com permissão do usuário, porque o usuário é o interessado nesse caso, ele, por exemplo, ele vem para Natal, vem viajar para Natal e quer saber os passeios, os turísticos que tem em Natal. Então, a gente está fazendo um aplicativo que você dá permissão no Face, a gente vê as fotos, pega as fotos que você está postando no Face, postou nos últimos anos, sei lá, analisa essas fotos para saber se essa foto é numa praia, numa montanha, se é num shopping, num ambiente fechado, ambiente aberto, que tipo de coisa, para tentar definir o seu perfil de turista. E depois, quando você for escolher os passeios de Natal, a gente já dá uma prioridade, por exemplo, se a gente vê que você é um turista de aventura, tal, olha, aqui no Rio Grande do Norte, em tal lugar, os caras fazem parapente e tal, então lá é um passeio interessante para você, em vez de mandar você ir para o Natal Shopping, entendeu? Para o cinema, por exemplo. Então, analisar, vocês estão sendo sensores. Quando eu estou usando a rede social, independente de qual seja ela, a gente está ajudando a criar mais informações, só tem que se preocupar se essa informação vai ser usada, vai ter um bom uso ou um mau uso, né? Mas vocês são sensores, nós todos somos sensores. Outra coisa que é importante é o seguinte, com essa crescente quantidade de dispositivos, também cresce a quantidade de dados. Hoje em dia, um pacote de dados de 10 mega não dá nem 2 horas direito. Você ligou o celular de manhã, 10 mega já acabou. Então, na verdade, o que a gente tem aqui no contexto da cidade inteligente, é uma grande massa de dados sendo enviada, sendo trocada e que precisa ser analisada. Tá? Então, aqui eu preciso de mecanismos avançados que vão processar as informações, que vão tratar as informações, porque as informações elas podem vir com ruídos, podem vir com valores imperfeitos, e eu tenho de ajeitar as informações para poder tratar. Outro requisito importante é segurança, né? Que é uma coisa que é muito, quase que imprescindível, ou quase não imprescindível nesse contexto. De eu preservar a privacidade do usuário, de eu preservar a autorização e a autenticação das informações. Garantir que você é você mesmo, né? A autenticidade das informações. Então, nesse contexto, a segurança ela é cada vez mais sensível. Porque, veja só, são dados trocados pela rede, que são falhas, né?
E aí eu tenho de garantir ao máximo possível a integridade das informações, a privacidade do usuário. Se eu não vou estar trocando, se eu não vou estar, por exemplo, enviando dado bancário pelo Facebook. Como aconteceu um dia desse, né? A integração do Facebook com o Banco do Brasil, que você estava enviando da sua movimentação bancária para o Facebook. Outra que o professor Fred falou foi justamente de eu garantir a adaptação dinâmica nos mais diferentes contextos. Por exemplo, se um sensor falhar, se acontecer alguma mudança na situação da aplicação, eu tenho de reagir a isso de maneira dinâmica em tempo real. E por fim, tá. Talvez isso aí eles são mais interessados agora, né? Pois é. Os coders and makers, que são as ferramentas de suporte para desenvolver aplicações, né, usufruindo da plataforma, de todos os recursos que a plataforma oferece. Exatamente. Nossa. Então, esse caso aí, né, uma dessas plataformas que a gente estudou é a plataforma Fireware, tá? Então, ela surgiu, ela começou o desenvolvimento em 2013, ela já tem um certo tempo, ela ganhou maturidade aí nos últimos 3 anos, tá? A plataforma foi desenvolvida na Europa, tá? Houve um financiamento aí milionário, ou bilionário. Houve financiamento bilionário. Em euros, não em reais. Não é bilhões de reais, não, é bilhões de euros. Estamos falando dessa cifra aí. Tá? Então, houve um investimento bilionário na Europa, tá? Com diversas empresas, pela própria Comissão Europeia, né? Que é o órgão que movimenta a União Europeia. E a ideia do Fireware, ela não se resume simplesmente a uma plataforma, mas é de você construir um ecossistema que envolva desenvolvedores, hubs de inovação, empresas pequenas, médias e grandes e a geração de negócios, startups. Então, a ideia de você ter esse ecossistema do Fireware é de você, através de aplicações, você fomentar o desenvolvimento de novas aplicações, desenvolver o empreendedorismo, garantir geração de valor agregado, produzir lucro. Então, o Fireware, né, esse ecossistema Fireware gerado na Europa teve esse objetivo. E o elemento central desse ecossistema é a plataforma computacional Fireware. Só para complementar essa parte aí desse envolvimento de toda a cidade, todo o ecossistema, por que é que o governo europeu, né, a União Europeia chegou e investiu 1 bilhão, mais ou menos, de euros nisso aí? Porque ela queria fugir das plataformas das grandes empresas, IBM, Cisco, etc., que tem plataformas para cidades inteligentes também, mas que são soluções fechadas, né, e que está gerando lucro simplesmente para aquela empresa. Uma prefeitura, por exemplo, pode contratar, fazer um grande projeto de cidades inteligentes, mas que você está aprisionado ali, no dia que você parar de pagar, tudo acabou. E aqui não, ela está envolvendo todo o ecossistema, ela quer que todo mundo ganhe. Quem tiver interesse, explore a plataforma e ganhe também. Então, o grande conceito-chave aqui é abertura. As coisas que são abertas. Então, era esse aqui o próximo? Então, a ideia do Fireware é justamente prover uma plataforma aberta, com especificações abertas, componentes que você pode reutilizar para desenvolver suas aplicações. Ou seja, você não faz as coisas do zero, você não reinventa a roda. Você utiliza aquilo que já está pronto e se isso aqui não estiver te satisfazendo, você pode expandir. Você pode gerar os seus próprios componentes a partir dos já existentes, tá? Então, existe um grupo de componentes, tá? Aqui são as áreas principais. Então, eu tenho com dados, internet das coisas, eu tenho coisas de segurança, relacionadas às aplicações, infraestrutura de nuvem. Então, eu tenho esses componentes, alguns componentes, não são esses aqui, são os grupos de componentes. Então, dentro de cada grupo, eu tenho componentes que são os habilitadores genéricos, os GEs. Então, aqui é uma penca de componentes que eu posso utilizar. Vou precisar de tudo. Não se assustem, né? Vou precisar de tudo? Não. Eu instancio sob demanda. Hoje, na UFRN, nós temos uma instância dessa plataforma que a gente instanciou apenas 14, 15 componentes para a gente brincar. Mas você não precisa usar 15, não precisa usar 40. Usa 3. Apenas aquilo que você quer. Então você pode simplesmente plugar na tua aplicação aquilo que você quer. Eu já vi, por exemplo, aplicações que só usam aplicações utilizadas na vida real, em cidades e tudo mais. Numa cidade, inclusive, lá do Rio de Janeiro, que ela usa só a parte de contexto. Um componente. Mas que é mas usar essa ferramenta de contexto
foi muito interessante, deu um resultado bem melhor para aquela aplicação. E aí, justamente nesse contexto, né, nesse ambiente aqui, existe um elemento central que a gente chama de gerenciador de contexto, né, o Context Broker. Tá? Então, tem um elemento central que é esse gerenciador de contexto, que vai reunir, que vai agregar, centralizar os dados que podem ser reutilizados pelos mais diversos componentes. Então, eu posso ter os dados concentrados aqui e sair reutilizando esses dados para outros componentes ou mesmo outras aplicações. Então, esse componente central... É o próximo. Esse componente central chama de Orion, certo? Então, é esse componente que gerencia, né, a publicação dos dados. Então, você pode ter diferentes fontes de dados que esse gerenciador aqui, que é o Orion, vai agregar, vai gerenciar, e esses dados vão estar disponíveis para quaisquer outros consumidores, que podem ser clientes, né, ou podem ser componentes ou outras aplicações. Então, o modelo aqui é baseado na publicação de dados e no consumo de dados, desacoplando aí, desligando essas duas entidades. Isso é, permitindo comunicação síncrona e principalmente assíncrona, que é o mais natural nesse tipo de aplicação, que você tem o contexto acontecendo, o evento acontecendo, e você tem que, e suas aplicações têm que reagir àquela mudança de contexto. Mas aí aqueles componentes que eu falei há pouco, são os GEs, eles são genéricos, como o nome já diz, são habilitadores genéricos. Mas se eu quiser utilizar algum tipo de componente específico da área de eficiência energética ou da área de meio ambiente, eu também tenho esses componentes, é o que eu chamo de habilitadores específicos de domínio, são os DSEs. Então, se eu quero fazer uma aplicação para energia elétrica, para eficiência energética, eu posso utilizar não só os componentes genéricos da plataforma, mas posso utilizar alguns que alguém já desenvolveu, que alguém já fez. Então, a ideia do Fire é justamente compartilhar essas soluções, para não precisar as pessoas ficarem reinventando roda a todo tempo. Inclusive... Então, se, por exemplo, se eu quero fazer uma aplicação de meio ambiente aqui para Natal, mas aí lá na Itália já tem uma lá funcionando com componente pronto, eu posso importar de lá para cá, tranquilamente. Não preciso reaproveitar, eu vou só pegar de lá e reaproveitar, adaptar para o meu contexto local. Bem, usando bem, né, os conceitos e as práticas de open source. E o legal também é que vocês também podem criar novos habilitadores específicos e publicar lá na plataforma Fire e outras pessoas também usarem, né, seus habilitadores. Então, como o professor Fred falou há pouco, existe uma rede de instâncias da plataforma Fire em funcionamento hoje. Aqui no Brasil, hoje, funcionando, né, interligada, a gente tem um em São Paulo e em breve vamos ter um aqui em Natal. A gente já tem o nó funcionando, a gente só não está interligado ainda não ligou na rede mundial, né? Então, hoje eu não preciso ter uma instância da Fire para eu utilizá-la. Eu posso utilizar uma instância da França, ou uma instância da Grécia, da Polônia, que seja. Eu posso utilizar tudo através da internet. Eu não preciso dessa infraestrutura para eu utilizar. Então, esses nós, a gente chama de Fire Labs, né, laboratórios Fire, que permitem eu reutilizar recursos, aplicações e dados de outros diferentes lugares do mundo. E aí, essa reutilização de componentes, dados, plataformas, eu só consigo através do que eu chamo de Fire Marketplace, que é justamente um ambiente que eu vou poder reutilizar as soluções, plataformas já desenvolvidas, dispositivos, e vou poder conseguir aproveitar as soluções que já foram desenvolvidas aí nesse contexto e estão disponíveis para que as pessoas também utilizem. Então tem muita aplicação legal aí, vocês podem brincar, inclusive, implantada nesses nós, principalmente de Barcelona e da Europa. Vocês podem... E tem também, assim, tem muito material de como utilizar a plataforma para tentar melhorar aí a curva de aprendizado de vocês, para quem quiser brincar um pouco com a Fire. E aí, uma das primeiras aplicações que a gente fez em cima da Fire foi uma plataforma chamada Smart GeoLayers. Quem quiser saber mais sobre ela, vem amanhã à tarde para a palestra da professora Thaís. Né? Então, a ideia aqui é você ter diferentes... Nesse mesmo palco. Desse mesmo palco, por sinal.
Então você tem diferentes camadas de dados que você pode sobrepor para gerar novas informações georreferenciadas e providas por diferentes sistemas ou diferentes fontes de informação. Por exemplo, em cima dessa plataforma hoje, Smart GeoLayers, que a gente fez sobre a Fireware, né, já tem uma aplicação chamada Signatal, que integra informações da CEMUT, tributação, e da CEMURB, duas secretarias aqui da cidade do Natal, né? E que a gente está criando várias outras aplicações agora por cima dela, por exemplo, a de monitoramento de qualidade de água, né? E o legal é o quê? É que essas informações, esses sistemas, essas aplicações, elas vão gerando informações e vão populando mais ainda essas camadas, né? Camada de saúde, camada de educação, camada de transporte. Então eu posso ter outras aplicações que cruzem essas informações, né, e faça análise de dados e tudo mais, e traga algo mais relevante ainda para algum contexto de aplicação. Aí por baixo disso a gente tem o Fireware e os seus componentes. São todos? Não. A gente utiliza alguns componentes que vão nos possibilitar isso aqui. Então, dando uma visão geral, essa aqui é a visão geral da Signatal. Então você pode cruzar diferentes informações, como por exemplo a divisão dos bairros de Natal, com as localizações de hospitais de Natal, com os lugares de risco aqui em Natal, e você pode gerar novas informações a partir disso aí. Outra aplicação que a gente desenvolveu, chamada Smart Place, que é uma aplicação que visa eficiência energética. Então, você tem um controle automatizado de ar-condicionado, de ambientes, iluminação, e através de dados sensoriados. Também foi feita usando os componentes da plataforma Fireware. E que também é a vida real que a gente está implantando em vários lugares da universidade, da UFRN, e que o que a gente planeja no futuro é que isso esteja sendo utilizado em larga escala dentro da universidade para diminuir o consumo de energia lá da UFRN. E aí, outro projeto que a gente está começando agora, que é a parceria com a Rede Nacional de Pesquisa, a RNP, a gente chama de Fireware Lab, que é justamente ter uma instância nacional para ser aproveitada, ser utilizada em todo o país. Então, a ideia é implantar uma instância da plataforma Fireware, de maneira que diversas pessoas, pesquisadores, possam aproveitar dados, desenvolver soluções, experimentar soluções em cima de uma instância da plataforma Fireware que vai estar disponível para todo o Brasil. A gente está começando esse projeto agora em abril, maio, e no futuro próximo a gente já vai ter isso disponível para todo mundo. E baseado nessa nossa experiência na universidade, é que a gente foi convidado para fazer esse trabalho aí, né, com a RNP. E para terminar, a pergunta é... Passou demais. Tá faltando um slide, não? Faltou um. Enfim, a questão é, como é que eu vou desenvolver soluções para as inteligências? Que é a pergunta da nossa palestra, né? Isso. Primeira coisa, seja criativo. Pense nos problemas da tua cidade, pense nos problemas que as pessoas passam, pense nos problemas que as pessoas precisam que sejam resolvidos. E aí, é botar a cabeça para funcionar. É ser criativo, é pensar em soluções, e como a gente falou no início, não são soluções de uso de tecnologia por tecnologia, mas soluções que vão gerar benefício para o cidadão, benefício para a cidade, desenvolvimento econômico, desenvolvimento social. Então as pessoas precisam ser impactadas. Lógico que também não é só a criatividade, a gente também tem que ter informações e tudo mais. É por isso, por exemplo, que o Smart GeoLayers, né, a gente está desenvolvendo essa plataforma para poder vocês, usando as informações que a gente está provendo, né, criar essas soluções. Estava invertido. Então, olhe para a nossa cidade e pense nos problemas que a gente pode ter resolvido. Eu mandei, naquelas primeiras fotos lá, né, da cidade, tinha alguns problemas lá bem interessantes. Trabalhe bastante, reúnam equipes, trabalhem nesse processo criativo e, principalmente, desenvolva algo que vai ser utilizado para muita gente. Porque, como eu falei há pouco, quem vai ser beneficiado são todos. É uma comunidade que vai ser beneficiada. Então, pense em algo que muita gente vai utilizar. Eu acho que era isso, né, Everton? É bom. Pode concluir. Pronto, obrigado, pessoal. Vamos deixar aqui aberto para perguntas. A gente tem talvez ainda uns 7 minutinhos, 8 minutinhos. Muito legal a apresentação. Eu queria saber qual outros... Vocês falaram que vocês avaliaram vários sistemas, até vocês escolheram essa. Então, minha pergunta é, primeiro,
quais outros sistemas vocês avaliaram, quais foram os critérios que vocês fizeram para adotar essa. E dentro dessa mesma pergunta, hoje a gente vê uma tendência fortíssima de cidade inteligente adotar no blockchain, né? E aí minha dúvida, na verdade... E aí vem a terceira dúvida, que na verdade o problema não é... Para mim, as prefeituras, o problema é a burocracia política e acesso de dados públicos, porque a tecnologia está aí, está fácil. Então, na verdade, o problema está muito mais ali dentro do poder público do que desenvolver a aplicação. Então, como é que vocês enxergam essas dificuldades? Bom, primeiro, as plataformas, né? A gente procurou... por exemplo, a gente não consegue testar todas as plataformas. Por exemplo, como é que eu vou testar Cisco, IBM e tudo mais? Então, eu não tenho como entrar. Mas fugindo dessas plataformas que são pagas, onde eu vou ter um aprisionamento se eu for adotá-las, concorda? Eu estou aprisionado. Eu vou usar enquanto eu pagar. Né? Então, lógico que a gente desconsiderou essas aí. Primeiro, que a gente não podia testar. Segundo, porque, por causa da questão do aprisionamento, a gente foi na literatura ver quais são as plataformas que existiam, que estavam sendo utilizadas, sempre focado... umas 12 ou 15, são muitas, né? E que, principalmente, que fossem plataformas que realmente a gente pudesse desenvolver soluções reais, né? Que pudessem ser implantadas. Que é muita coisa, às vezes, acadêmica e tal, que não está ainda naquele ponto de maturação de chegar no mercado, né? Os requisitos que a gente utilizou foram justamente aqueles que a gente falou no começo da palestra, não sei se você viu. Várias coisas que a gente acredita, como pesquisadores da área, principalmente de sistemas distribuídos, várias coisas que os sistemas distribuídos, em geral, necessitam, vários requisitos que eles precisam, principalmente para esse tema, como cidade inteligente, como indústria 4.0, enfim, smart agro, enfim, né? São coisas que são... A gente foi pensando naqueles requisitos em tecnologias, né, que estavam sendo utilizadas. A segunda pergunta, blockchain. A gente ainda não está muito forte, né, não tem nenhuma linha, assim, nenhuma atividade fortemente atrelada às smart cities trabalhando com blockchain, mas eu acho que faz sentido, né? Faz sentido. E a terceira... Já tinha uma terceira ainda. Poder público, A gente está sujeito a isso, mas pelo menos aqui em Natal a gente está conseguindo uma abertura bem legal e eu acho que é uma coisa que está fazendo a gente despontar, está chamando um pouco a atenção de Natal com relação às Smart Cities, porque a prefeitura está bem aberta, né? Lógico que você tem algumas dificuldades, por exemplo, nesse caso, com a abertura de dados. Poucos dados estão abertos até agora da prefeitura, principalmente só de transporte, trânsito e transporte, que eles abriram agora recentemente, né? Mas falta muito ainda nessa linha de abertura de dados. Mas eles estão bem entusiasmados e são parceiros nossos no desenvolvimento dessas soluções. Como eu falei, por exemplo, a primeira solução lá que a gente usou no Smart GeoLayers, que é a SIG Natal, é a CEMUT e a CEMURB. Eles bem interessados em integrar essas informações deles, enfim. Então eles estão se mostrando interessados porque eles estão vendo que eles podem colher frutos de uma melhor gestão da cidade com esse tipo de aplicação. Frederico, Everton, parabéns pela palestra, tá ótimo. Na verdade, a dúvida maior é o seguinte: vocês são professores da UFRN, né? Vocês trabalham com bolsistas também, né? A crítica, na verdade, então, é só questão mercadológica, tá? A IBM, a Esri, N outras empresas, elas necessitam contratar a mão de obra que vem da universidade. Então, quando tem uma solução que já existe desde 1967, por exemplo, e que integra, que é chamada de plataforma, os seus alunos necessitam ir para o mercado de trabalho. E o empresário que tem uma solução de cidade inteligente precisa pegar aquilo, a tríplice hélice. Então, quando vem governo para governo, dinheiro público para o público, a economia não gira, entende? Não tira o mérito da solução, que é fantástica. Isso existe, sim. Mas, em compensação, os que saem da universidade, para entrar numa empresa, seja um geógrafo, seja um analista de dados, seja um estatístico, ele não tem para onde ir. Então, a crítica, quando é pontual à IBM ou a N outras organizações, não tirando o desmérito, lógico, da solução open, ela não gira. Tem soluções há mais de 40 anos rodando de inteligência espacial integrada e com a integração que o amigo falou ali de blockchain. E a pergunta maior é reforço dele. A questão pública, os órgãos hoje estão mais abertos a vocês, de acordo com a parceria da prefeitura e das secretarias para a obtenção desse dado.
E qual é, na verdade, do Smart GeoLayers? Qual é a solução que é utilizada lá dentro de algoritmos, ou se não for o caso, acho que na palestra de amanhã vai ser falado pontualmente, usa OpenLayers, OpenStreetMaps, MapLayers, qual é? Não, lá o que acontece é o seguinte, no caso de Smart GeoLayers, o que é que das motivações do desenvolvimento da plataforma é porque qual era a necessidade? A CEMUB, que ela lida com o urbanismo, né, o planejamento urbano, lotes, etc., ela tinha dados, né, sobre a ocupação do espaço urbano, e aí a tributação, que é a parte de cobrança de impostos, ela tinha também outras informações que precisavam as pessoas comunicarem. Só que essa comunicação, ela se dava de maneira completamente inconsistente. Então, muitas vezes, um tinha um dado que o outro não tinha, ou o dado estava errado, ou o dado estava incompleto. Eram dados que eram mantidos de maneira completamente separada. Tá? Então, a plataforma ela surgiu como essa ponte integradora, que agora, ao invés de eu ter dados espalhados, inconsistentes, eu tenho as duas trabalhando sobre o mesmo conjunto de dados, né, e usando aí os recursos computacionais. Que lá na CEMUB, porque a CEMUB eu não conheço muito, mas CEMUB, eu teria soluções bem pontuais, específicas. Quero traçar um mapa. Aí você vai, mais o ArcGIS, um negócio assim, já antigo. Aí você monta o mapa manualmente. Aí depois você tenta importar isso do ponto de vista computacional. Então, você tem um esforço muito maior para depois você repassar isso para uma outra secretaria. Aqui não. Aqui no Smart GeoLayers, que a professora vai falar amanhã, você mesmo pode já criar novas camadas, editar as camadas, o lote urbano. E aí, se a CEMUB criar um novo lote, por exemplo, a tributação já vai ver. Então, ocorre essa integração de informações, que é o que a gente quer na inteligente. Informações integradas, soluções que troquem dados e que você consiga trabalhar em cima de um mesmo conjunto consistente de informações. Sobre o mercado, se é que eu entendi a crítica, Bom, também a gente não está dizendo que essas outras ferramentas não são importantes. Elas são, né? O que a gente está dizendo é que uma ferramenta como essa traz a possibilidade, por exemplo, para um aluno de graduação, um aluno técnico, para qualquer um de vocês, criar a solução de cidades inteligentes, implantar nas cidades, na vida real, e gerar negócio com isso. Né? Que você não vai conseguir na plataforma da Cisco. Então eu estou abrindo o leque de oportunidades, e é por isso que a gente fala tanto do ecossistema de inovação. A gente está falando em criação de startups, possibilidades de criação de startups, inclusive das empresas. A Cisco e a IBM estão se unindo à Fire. Elas viram que era um risco, inclusive, não se unirem. Então, elas também já estão fazendo cooperação com a Fire Foundation, com a Fundação Fire, nesse sentido de se integrar a plataforma e tudo mais. Entendeu? Então, assim, eu vejo como um lado bem positivo, mas há espaço para os dois lados. Né? E outra coisa interessante é que a gente está desenvolvendo essas soluções e que você falou em universidade, público e tal, e a universidade não tem fins lucrativos, não interessa a universidade explorar comercialmente isso aqui. O que a gente quer também é que empresas, startups sejam criadas e que explorem isso aqui, licenciem. Assim como a gente tem os SIGs da UFRN, que muita gente sabe aqui, que são utilizados por cerca de 40 a 50 organizações, órgãos públicos no Brasil, entre universidades, Polícia Federal, alguns ministérios usam soluções da UFRN. Né? A gente também, existem empresas explorando isso comercialmente e pagando royalties à universidade. Então é isso que a gente pensa no futuro. Espero que no futuro próximo, que surjam startups, surjam empresas que explorem as soluções que a gente está desenvolvendo e que tenham um retorno de royalties para a universidade, até para fazer a coisa girar e reinjetar recursos no projeto e a gente conseguir inovar e pesquisar cada vez mais. Beleza. Boa tarde, meu nome é Eduardo, sou professor do Instituto Federal de Alagoas e minha dúvida é referente a como os dados que vocês utilizaram, eu vi que vocês utilizaram com relação a hospitais, eu vi que já tinha uma população. Como foi essa alimentação dos dados, se o Estado já tem uma base de dados já está aberta, como está o nível de transferência, qual o nível de adequação? E são duas perguntas. Claro. E a outra é relativa a partir do momento que vocês criarem um ponto aqui, como ficaria a questão de uso, interconexão com outros locais, material para uso, pois se é possível? Responder as perguntas. Primeiro é que
nossa primeira carga de dados, ela foi passada diretamente para a gente. Então, a gente solicitou lá a Secretaria de Urbanismo esse conjunto de informações sobre hospitais, sobre lotes, sobre áreas verdes, áreas de risco e por aí vai. Então, a CEMURB, ela tinha todas as informações da parte de urbanismo. Então, a gente recebeu essa carga de dados iniciais, só que a plataforma ela não se atém a isso. Então, eu posso carregar informações, como eu posso também consultar diferentes locais. Como é tudo, ela funciona como um serviços web. Então, eu poderia consultar dados de diversos locais do Brasil e do mundo e alimentar a plataforma tranquilamente. Isso aí não tem qualquer limitação tecnológica quanto a isso. Desde que você tenha autorização para isso também, né? Não quer dizer... Porque o Smart Geolayers não é uma plataforma de dados abertos. Dados abertos existe o SECAM, que inclusive é um dos generic enables do FireWare. Então, o SECAM está integrado ao FireWare também. E o que a gente vislumbra... É XML? Qual é o padrão? Qualquer o que você queira. O SECAM permite qualquer um. O que a gente vislumbra para o futuro próximo, que a gente já está trabalhando nisso, nossos alunos, né, é que essa plataforma seja integrada ao SECAM, que também está no FireWare, né, e que ela consiga puxar dados do SECAM, porque o SECAM armazena informações, né, e fazer o serviço inverso. Você pode criar uma aplicação que você vai alimentar, por exemplo, criar uma nova camada e alimentar de dados lá e consumir de outra, desde que você tenha autorização, como eu falei antes. Então, a Smart Geolayers, a função dela não é ser uma nova plataforma de dados abertos. É a questão mais do georreferenciamento, certo? Daquelas informações, né? Interligando o georreferenciamento, o lugar na cidade, com as informações. E muitas vezes as informações estão nas bases de dados abertos, que você não tem informação de geolocalização. Entendeu? Então a questão é toda. Por isso que é importante usar uma plataforma. Foi na pergunta, o nosso colega já saiu. Foi uma pergunta que ele falou: as tecnologias estão aí e tal, mas aí eu volto para fazer as aplicações de modo muito direto, monolítico, como a gente estava falando antes. Então, usar uma plataforma é muito importante. Por exemplo, por causa disso. Que eu vou ter o Smart Geolayers pegando informações do SECAM e jogando de volta, tudo integrado, pegando informações de internet das coisas também, né? Com toda a questão do contexto sendo gerenciado pelo Orion, que é aquele GE que a Everton falou um pouco mais. Então... Qual o banco de dados que fica essa... Hoje a gente está utilizando Postgres com extensão geográfica, PostGIS, para poder justamente ter a massa de dados georreferenciada. No Smart Geolayers especificamente, mas não tem esse acoplamento, podia ser qualquer outro também, contanto que a gente tivesse algum tipo de suporte a dados georreferenciados nesse caso, mas podia ser qualquer outro. Eu tenho, na verdade, parte da pergunta já foi feita. Eu sou Marcos Egito, sou de Recife. E assim, não estou na federal, estou num nível bem mais básico, digamos assim. Eu trabalho com robótica educacional e trabalho em alguns projetos sociais. Aí, um dos projetos sociais que eu trabalho, a gente vai estar participando agora do FireWare Summit. Eu também queria saber se vocês vão estar participando, agora na cidade do Porto. E assim, a gente vai estar participando não para mostrar um produto, mas o processo, que é o seguinte: eu trabalho com meninos que estão em situação de vulnerabilidade, que tem entre 13 e 16 anos. Eles estão desenvolvendo uma aplicação para a favela onde eles moram, que trata do alagamento. E por conta do processo de desenvolvimento disso, a gente foi convidado a participar do FireWare Summit agora, né, na cidade do Porto. E aí a dificuldade que eu encontro, né, usando o FireWare, hoje não é nem essas outras questões que foi usada aqui, é a questão de material. Então a minha pergunta vai nessa assim: eu vi que vocês fizeram várias pesquisas e chegaram no aprofundamento, tipo assim, existe muito material, mas o material ainda é técnico. Material que eu consigo tratar, eu consigo entender, mas que para passar para a meninada eu tenho que fazer vários filtros até chegar lá. E a gente encontra assim, exemplo, né, bem grosseiro, mas para entender. Eu tenho alguns tutoriais, feito um tutorial que você usa o protocolo MQTT para poder postar o seu dado lá e depois acessar o seu dado via aplicativo celular. Então a minha pergunta primeiro, se vocês vão participar, se a gente vai se encontrar no FireWare Summit. E segundo, assim, onde eu posso conseguir materiais de mais fácil acesso no nível bem mais básico para essa meninada que já está envolvida com a internet das coisas e cidades inteligentes e pensando aplicações, né? Porque a ideia, e aí eu fecho, é tipo assim, o amigo ali perguntou sobre essa questão de girar, mas acho que a gente faz a roda girar quando a gente faz um trabalho como esse que veio fazendo, que é lá na base, e chegar a esses meninos que eles podem ser empreendedores. E quando eles chegarem na universidade, não vai ser chato o que eles vão estar fazendo, porque eles já faziam isso quando eles eram pivete. Entendeu? Essa é a pegada. Sim. Bom, a primeira pergunta, infelizmente a gente não vai se encontrar dessa vez, né? A gente já participou de Fire Summit. Por exemplo, eu fui há um ano atrás, que foi na Holanda.
Dessa vez não vai dar, porque eles fazem cerca de 3. A gente é da Fire Foundation, né? A gente faz parte é membro da Fire Foundation. Mas, como eles fazem vários eventos ao ano, não dá para ir a todas, que é muito caro, né? Então, essa vez a gente não vai. Eu acho que no próximo semestre, a gente deve aparecer sim. E a ideia é justamente apresentar o Smart GeoLayers lá. Né? Com relação ao material, a gente tem muito material já do Fire, porque naquele site lá do Smart Metropolis, smartmetropolis.imd.fm.br, tem um vasto material, tem vários relatórios. Trimestralmente a gente lança relatórios lá de cada grupo de trabalho. Então tem no segundo, terceiro e quarto trimestre, acredito eu, tem muito material, segundo e terceiro eu acho, né? Muito material sobre o Fire. Em português, que já facilita para a meninada e tudo mais. Agora, o Fire é o mundo. Então é muito difícil a meninada, sem alguém para instruí-los, como você está fazendo, ele conseguir chegar e desenvolver uma solução que use 3, 5, 20 GS. Né? Isso aí, mesmo que a pessoa, sei lá, com o melhor material do mundo, vai ser muito difícil. Né? Porque tem que ter uma certa instrução, porque é o mundo. Você tem dados abertos, você tem IoT, você tem nuvem para infraestrutura, você tem, enfim, milhões de coisas que é difícil. É diferente de você pegar um Node-RED, por exemplo. Meninada, vamos aqui, vamos fazer um sistema em Node-RED. Que é só uma interfacezinha lá, que ele vai... Enfim, é muito mais fácil com o Node.js, né? Então é bem diferente e precisa de alguém realmente instruindo. Do meu ponto de vista, claro. Pessoal, nosso tempo esgotou. Quem tiver alguma pergunta ou comentar alguma coisa com eles podem se dispor aqui do lado e conversar com vocês, certo? Valeu, pessoal. Muito obrigado pela presença. Obrigado, João.